Olá! Hoje a gente vai destrinchar uma denúncia bem séria sobre o futuro dos concursos públicos lá no Rio de Janeiro. Uma fonte está alegando que existe uma manobra para basicamente mudar a regra do jogo. Sairia o mérito, entraria indicação política. Vamos mergulhar nisso para entender o que está por trás dessa acusação. Querem acabar com o concurso público no Rio. Forte, né? Essa é a frase que abre o documento que a gente está analisando. É uma declaração que vai direto ao ponto e já acende um baita alerta. Será que aquele método tradicional de seleção, baseado no mérito, estaria com os dias contados? E o que motiva essa acusação tão grave? Bom, tudo gira em torno de um novo edital da prefeitura. Segundo a denúncia, esse edital cria um tal de processo seletivo simplificado. Na prática, o que a fonte diz é que isso funcionaria como uma porta dos fundos, sabe? Trocando a prova objetiva pela entrevista e, com isso, abrindo um espaço enorme para o famoso apadrinhamento. Mas beleza, como é que essa mudança funcionaria exatamente? Para a gente ter uma ideia clara do que está em jogo, vamos comparar o sistema que a gente conhece hoje com essa nova proposta. Segundo a fonte, a mudança nas regras é drástica. Primeiro, vamos só alinhar os ponteiros aqui. O que é o concurso público? Pensa nele como a regra de ouro do serviço público. Está lá na Constituição. A ideia é bem simples: garantir que todo mundo tenha a mesma chance. A vaga fica com quem se preparou mais, com quem teve o melhor desempenho na prova. É o grande pilar da meritocracia. E aqui, aqui está o coração da denúncia. De um lado, o concurso público. É como uma corrida com regras claras. Quem chega primeiro, ganha. Do outro lado, esse processo simplificado proposto. A fonte descreve como um caminho bem mais subjetivo, baseado em entrevistas. E aí a alegação é que o critério deixa de ser o que a pessoa sabe para se tornar quem ela conhece. E o resultado final dessa mudança, de acordo com a denúncia, tem um nome bem conhecido: apadrinhamento político, que é justamente essa prática de preencher cargos públicos com base em amizade, em lealdade política e não em competência técnica. A fonte afirma que esse seria o efeito direto, a consequência inevitável dessa troca. Tá, mas essa denúncia toda tem alguma base na lei? A fonte que a gente analisou argumenta que sim e com força. O argumento todo se apoia na lei mais importante do país, a nossa própria Constituição. E aqui está o pilar legal da denúncia, um trecho direto da Constituição Federal. O texto parece bem claro, né? A entrada num cargo público depende de aprovação em concurso. Para a fonte, isso aqui é a prova de que o tal edital estaria, na verdade, tentando dar a volta na regra principal. Então, o raciocínio da denúncia segue 3 passos bem simples. Primeiro, a Constituição manda ter concurso para cargo permanente. Segundo, a função de assistente administrativo é, por natureza, uma função permanente. A conclusão da fonte, portanto, é lógica. Propor um contrato temporário para essa vaga seria simplesmente inconstitucional. E tem mais um ponto. A denúncia argumenta que isso não é a primeira vez que acontece. Segundo a fonte, o que a gente está vendo é um padrão, uma espécie de estratégia recorrente da prefeitura para tentar contornar a exigência do concurso público. E essa linha do tempo aqui ilustra bem o padrão que a fonte alega. Olha só, em 2010 teria havido uma tentativa parecida com os garis, que acabou sendo barrada. Agora, 15 anos depois, a denúncia aponta que a mesma tática ressurge, só que dessa vez o alvo são os cargos administrativos. É como um filme repetido. Chegando ao fim, a grande questão é o que está realmente em jogo aqui. De acordo com a denúncia, as consequências vão muito além de um único edital. Elas poderiam afetar os próprios pilares de como a administração pública funciona. E os riscos que a fonte aponta são bem sérios. A denúncia fala em fim da impessoalidade, fim da meritocracia, abrindo as portas para o clientelismo e até para a corrupção. É uma coisa que não só desvaloriza quem passa anos estudando, mas que, no limite, ameaça a credibilidade de toda a gestão pública. É um efeito dominó perigoso. E a gente termina com essa pergunta que fica no ar. Quais são as consequências reais quando as regras para entrar no serviço público mudam? A questão, levantada pela fonte, é muito maior que um edital. Ela nos faz pensar sobre que tipo de serviço público a gente quer e em quem a gente confia para gerir a máquina pública. Fica a reflexão.